Olá, nós vamos começar a nossa quarta aula da disciplina de práticas instrumentais. Hoje nós vamos falar de alguns lugares que às vezes podem ser impróprios para o trabalho. Aí vocês vão falar, mas a gente, todas as outras situações também, a gente trazia algum agente que poderia ser impróprio, tornar aquele ambiente impróprio. Mas essa situação agora, a gente vai tratar de atmosferas perigosas. E aí tem diversas atividades que a gente pode executar que podem levar aquela atmosfera que a princípio está normal a ficar numa situação de perigosa. Ou podem existirem ambientes que já têm uma atmosfera perigosa. E a gente não vai botar o trabalhador lá para ele sofrer um acidente, para ele ter algum tipo de problema, né? Então a gente tem que primeiro, da mesma forma que em todos os locais, a gente tem que analisar o ambiente antes de liberar ele para o trabalho, né? Então, vamos dar um exemplo sobre isso que eu estou falando. Vamos dizer que eu vou trabalhar num espaço confinado, num Volt. Um Volt é um local, né, subterrâneo onde que eu tenho toda a parte elétrica, né? A Light, aqui a concessionária do Rio de Janeiro, ela tem diversos volts. O ano passado foi muito publicado isso, as pessoas chamavam de bueiros, etc., mas são chamados volts, né? E nesses volts existem diversos equipamentos elétricos. E vamos dizer que aquelas pessoas da Light ou pessoas contratadas pela Light têm que fazer a manutenção dos equipamentos lá. Elas entram num ambiente que está confinado, né? Que tem os equipamentos lá, tem um local para eles entrarem, mas que pode ter gases ali dentro que eles não estão esperando. Ou pode ter uma situação que a quantidade de oxigênio não seja adequada para eles respirarem. Ou pode, por uma obra da SEDAI, da SEG, de alguma concessionária, né, tá introduzindo naquele determinado local algum tipo de material ou de gases que podem tornar aquele determinado local impróprio. Por exemplo, outro exemplo, estações de tratamento de esgoto. A gente sabe que o número de gases ali é muito grande. Então, se eu vou poder deixar aquele trabalhador entrar ali, né, ele vai poder executar algum tipo de atividade que ainda demande ele estar fazendo algum tipo de aquecimento, fagulha, corte, né? Então, tudo isso tem que ser pensado antes que eu coloque a pessoa para trabalhar num determinado ambiente, né? E como que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso através de medições também, né? Eu vou ter que verificar se esses ambientes estão próprios e muitas vezes não vai ser só no início das atividades, eu posso ter que fazer essas verificações durante as atividades, porque a própria atividade pode estar provocando algum processo químico que vai estar gerando uma atmosfera perigosa e que pode gerar uma situação inadequada para aquele trabalhador, né? Então, tudo isso tem que ser monitorado para que as pessoas não fiquem expostas a nenhum tipo de risco, né? Eu tenho que verificar tudo direitinho para quê? Para que as pessoas possam trabalhar de maneira adequada. A primeira coisa que a gente vai citar aqui é um local que ele pode ter materiais que podem ser explosivos ou inflamáveis, né? Então, eu tenho que verificar se eu não tenho uma mistura ideal. O que é a mistura ideal? Eu tenho concentrações que vão tornar aquele local ou aquele ambiente ideal para que ele exploda, ideal para que ele se inflame, né? Então, eu tenho que verificar quando que existe essa situação para não deixar que exista o trabalho. Ou para que eu possa fazer algumas medidas para tirar os gases, retirar aquela situação inadequada, para que depois sim eu possa executar aquele trabalho. Então, como que eu defino se essa mistura é ideal? Aquela que eu não quero que exista, né? Existem concentrações mínimas de inflamabilidade ou de explosibilidade, tá? E concentrações máximas. Então, a gente diz que a mínima, né, é a concentração mínima para que exista uma situação de gerar uma mistura ideal. Então, abaixo disso,
tá ok, não tem nenhum problema. Agora, se eu chego a esse limite mínimo, dali em diante eu torno aquela atmosfera inadequada. E a máxima? É quando eu tenho a concentração máxima que vai gerar um ambiente que pode estar se inflamando ou que pode estar explodindo. Então, quando eu ultrapasso essa concentração, isso começa a decair. E aí também não tem mais risco. O problema, gente, é quando está no meio da situação, né? Quando eu tenho a mistura ideal. Isso que eu tenho que evitar. E para isso, gente, eu tenho equipamentos, né? Se eu quero medir inflamabilidade ou explosibilidade, eu vou ter equipamentos e eles normalmente são medidores de gás ou explosímetros, né? Quer dizer que esse equipamento vai explodir? Não, ele vai justamente impedir que aquele ambiente possa se tornar explosivo, porque muito antes dele se tornar, eu tenho que tirar as pessoas lá de dentro. Então, eu tenho o equipamento apropriado para que eu definitivamente não deixe aquele ambiente ficar perigoso o suficiente para que as pessoas sofram algum tipo de dano. Né? Então, dessa forma que eu vou agir. E como que esse equipamento funciona? Esse equipamento, na realidade, ele colhe amostras daquele ar, daquele ambiente. Tá? Ele colhendo essa amostra, o que eu estou colhendo? Material combustível. Né? Eu vou estar colhendo ao mesmo tempo o quê? Ar, oxigênio. Então, eu já tenho dois elementos, né, que podem gerar a explosão, o fogo. Né? E aí, o que está faltando? O aquecimento. Então, dentro desse equipamento aqui, eu tenho uma resistência, um reostato, que vai fazer com que esse material que é colhido sofra aquecimento. Quando ele passar por esse equipamento aqui, ele vai sofrer aquecimento e se ele tiver a níveis que vai gerar uma explosão, ele vai estar indicando. Então, primeira coisa que eu tenho que saber é como utilizar esse equipamento. Né? Então, eu tenho aqui uma bombinha, né, que vai fazer com que eu colha minhas amostras. Eu tenho que colher 5 amostras. Então, vamos dizer que eu tenho um ambiente confinado. Né? Eu vou botar essa mangueira aqui, né, nesse ambiente. Vou deixar essa mangueira aqui. E aí, a partir do momento que ela estiver no ambiente, eu vou colher 1, 2, 3, 4, 5. Colhi a amostra. E aí, essa amostra já está sendo processada aqui dentro, porque o equipamento está ligado, existe a resistência lá dentro e ela vai demonstrar se aquele determinado local está inadequado ou não. Aí, como que eu vou verificar isso? A gente tinha falado que a gente não pode atingir os valores mínimos, né? Porque a partir daí a atmosfera tem aquela mistura ideal que a gente não quer, né? Então, vamos ver o equipamento. Vamos mostrar aqui o equipamento em si, né? Ele está faltando a canopla aqui para que a gente mexa, mas dá para a gente mexer no potenciômetro dele, né? Então, o que eu faço? Primeiro eu giro 1/4 dele para que ele comece a funcionar. Aqui eu tenho uma escala, eu tenho de 0 até 100. E vocês vão ver que de 0 a 60, ele está com essa escala em branco. De 60 a 100, está vermelho. Então, em 100, gente, é aquela concentração mínima, né? Para que aquele ambiente chegue na mistura ideal e vai explodir. Então, eu não quero que chegue a 100. Então, em 60, eu já tenho aquela situação de alarme. Né? Eu já vou chegar e já vou dizer, ó, que aquilo ali vai se tornar uma atmosfera que pode gerar uma explosão. Né? Então, se aquele ponteiro chegou lá na situação acima de 60 a 100, é a hora que eu tenho que ou não deixar ninguém entrar ou retirar as pessoas lá de dentro. Né? Eu não posso deixar chegar numa situação que eu vá ter um problema maior. Né? Se tiver entre 0 e 60, está numa situação razoável, mas eu tenho que monitorar para ver se, às vezes, a atividade vai provocar um aumento dessa situação, né? Dessas substâncias que estão sendo processadas ali e aumentar, né, alguma situação. Às vezes, algumas empresas, né, que eu estou fazendo
algum tratamento químico dentro dos ambientes confinados, eu posso estar gerando uma reação química que vai fazer com que essas substâncias reagindo pode gerar uma atmosfera perigosa também, ou explosivo. Aí eu vou estar detectando por esse equipamento aqui. Então ele é bem simples de estar utilizando, ele é antigo, eu já tenho equipamentos eletrônicos, né, que fazem a mesma função desse equipamento aqui, mas ele é um equipamento muito adequado para essas áreas, né? É um equipamento robusto que me dá valores adequados para que eu possa determinar se aquele ambiente está ou não com algum risco para o trabalhador. Mas eu já tenho, como eu falei, eu já tenho equipamentos que são mais atuais, né? E são equipamentos com dispositivos já eletrônicos e que também têm o mesmo nome. São detectores de gás e são explosivos, e também são chamados de explosivos. Esse equipamento é um deles que eu estou falando. Ele é bem menor, né? Ele tem aqui, como está fazendo, ele não tem que colher a amostra, ele vai, só dele estar no ambiente, ele já vai estar com o sensor que existe dentro dele, já vai estar detectando. Ele também tem aquela resistência que vai estar fazendo o aquecimento e a gente vai perceber se aquela determinada substância vai gerar algum tipo de explosão ou não. Ele tem uma característica diferenciada daquele outro. Eu tenho que determinar qual o material que está sendo colhido. Por exemplo, esse aqui é para metano, né? Então, se tiver outros tipos de materiais lá, ele não vai detectar. Eu posso solicitar que esse equipamento seja para mais gases diferentes. E aí eu vou receber do fabricante dessa forma. Esse aqui só veio para a parte de metano. Então, ele só vai detectar se tiver metano no local, se ele está a níveis que pode gerar algum problema para aquele determinado local. Ele pode ser fixado na parede, pode ser fixado no trabalhador, né? E ele vai estar posicionando o trabalhador a todo momento. Como assim? A partir do momento que eu chego a níveis não adequados, né, ele vai estar dando um alarme sonoro, de vibração. Então, se ele estiver no corpo da pessoa, a pessoa vai sentir, né, e luminoso também. Eu vou desligar ele aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Desliguei. Agora eu vou ligar para vocês verem o que acontece. Que é a mesma situação que vai acontecer no ambiente quando você chegar a níveis não adequados. Então ele vibrou, acendeu as luzes, você está num ambiente mais escuro, isso chama atenção. Tem o alarme sonoro e tem o de vibração. Então dessa forma ele pode estar a todo momento no ambiente, fazendo a verificação e alertando aqueles profissionais como que está o ambiente. Então, dessa forma, eu consigo também visualizar com esse equipamento o que está acontecendo no ambiente. E eu tenho ajustes para ele para uma situação de mínimo e máximo também. Então, aí eu vou ajustar o risco também. Então, esse equipamento tem a mesma função do outro. O outro é mais robusto, volto a falar, né? Para ambientes às vezes mais pesados, ele é mais utilizado, mas esse aqui tem uma boa utilidade também, que serve para você monitorar o ambiente durante a atividade toda. Aquele lá, eu preciso de uma pessoa estar fazendo as medições. Aqui eu posso deixar no ambiente e ele está alarmando a qualquer momento que você ultrapasse os valores adequados, ok? Esse equipamento aqui, ele vai monitorar o ambiente quanto o CO2. Então, ele tem uma medição que é feita a partir de partículas por milhão, ppm, né? Então, o ajuste dele, vou desligar um pouquinho porque ele está alarmando, né? Então, só para vocês entenderem, ele, entre outras coisas que ele também faz a medição, ele me dá temperatura, ele me dá umidade, né? Mas ele colocado no ambiente, eu consigo ver qual o nível de CO2 no ambiente. Então, vou medir a qualidade do ar daquele ambiente. E aí, se eu tiver abaixo de 700 ppm, eu estou com um ambiente que está com ótima qualidade, né? Se eu tiver entre 700 e 1000, está normal.
É o que normalmente a gente vai encontrar nos ambientes. Agora, como foi o caso aqui, a princípio na hora que eu liguei, ele está acima de 1000. Quando está acima de 1000, eu estou num ambiente inadequado. E aí faz com que eu precise estar verificando o que está acontecendo naquele ambiente. Então, são diversos fatores que eu posso estar analisando, mas eu tenho que verificar o que pode estar gerando essa situação. Vou ligar aqui de novo só para você entender. Ele precisa estar ligado direto na corrente elétrica. Esse aqui eu posso carregar a bateria e ele vai funcionar por 8 horas. Aquele primeiro que eu mostrei para vocês, ele é um equipamento que tem 6 pilhas grandes, né? Então é pesado e tudo, e eu tenho que estar também verificando se a bateria está adequada ou não. Mas esse aqui ele não tem bateria, ele vai funcionar direto na corrente elétrica. Já é um agravante que tem locais que eu não vou conseguir utilizar. Então ele está dizendo aqui, ó, que a qualidade do ar está pobre, né? Ele está acima, está 1800 e está variando um pouquinho, 1868, tá? Então, nessa situação, esse ambiente está inadequado. A gente tem que verificar o que pode estar acontecendo. Não está havendo circulação de ar adequada, renovação do ar, as paredes, piso. A gente tem que fazer uma avaliação do ambiente para verificar o que está acontecendo. Mas ele também está analisando o nosso ambiente, tá? Agora vamos passar para essa aqui. Esse aqui. Isso aqui, gente, é uma bomba manual, né? Uma bomba, na realidade, para coletar materiais, gases dentro do ambiente. Eu tenho ampolas aqui, né? E vai depender do tipo de material que eu quero coletar. Essa, por exemplo, aqui também é de CO2, né? Então eu vou verificar no ambiente quais são os níveis de CO2 dentro daquele ambiente. E eu posso estar fazendo para diversas substâncias diferentes. Normalmente as caixinhas vêm com 10 frasquinhos desses para que você possa analisar o ambiente. E são 10 materiais diferentes. Você pode analisar diversos tipos de materiais. Vai depender de qual é o seu pedido também em relação a isso. Aí como que funciona esse equipamento aqui? Como a gente falou, ele não tem nada de eletrônico, ele é manual, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar colocando essa minha ampola dentro dessa parte aqui do tubo, né? E como que eu vou fazer isso? Ela tem uma setinha, todas elas têm uma setinha aqui que eu vou ter que estar encaixando dessa forma, na direção da setinha, para dentro. Depois, eu vou fazer manualmente, eu vou puxar esse êmbolo aqui. Vou puxar até o final dele. Aí, fixando isso, eu vou esperar 2 minutos, né, para que você faça, você tenha uma medição adequada, né? E depois eu vou soltar isso. Eu já fiz a primeira parte da minha operação. Aí eu vou fazer isso aqui, vou tirar esse material. Eu tenho dois bicos aqui desse tubo. E eu tenho uma parte aqui nesse equipamento que eu tenho que quebrar. Eu não vou quebrar agora porque a gente não chegou a medir nada. Então a gente não vai dar para ver o que está acontecendo. Mas eu quebro de um lado aqui, já é próprio para isso. Eu coloco ele aqui, quebro. E quebro do outro lado também. Depois eu faço a mesma coisa. Eu vou aqui, vejo onde que está certo e coloco de novo aqui nesse equipamento. E faço as minhas medições a partir disso. Aqui eu tenho, no êmbolo aqui, eu tenho um ponto vermelho. E tenho aqui no equipamento também. Dependendo da quantidade que eu quero medir, eu tenho de 100 ml e tenho de 50 ml. Dependendo do que eu quero medir aqui, eu vou botar em uma posição ou outra. Depois eu puxo, eu vou botar aqui em 50. Puxo novamente. Aí ele vai estar aberto. Aqui a gente não está fazendo porque ele continua fechado. Então ele vai estar aberto. Aí eu vou deixar, como se eu estivesse colhendo a amostra também, eu vou deixar o ar passar dentro dele aqui. E aí eu vou fazer a coleta dos meus dados. Todos esses tubos, eles têm marcação, têm escala, né? E aonde que eu tiver, eles chamam colorímetros, né? Por quê? Porque eles ficam coloridos. Então, aonde que eu tiver, for detectado dentro da minha escala, vai aparecer cores mais fortes. E eu tenho que anotar isso com uma certa rapidez, porque isso
passando um tempo, eles vão se modificando, vão ficando mais claros e às vezes a gente não vai ter a visão adequada igual a gente tinha no início, tá? Então é dessa forma que eu vou, aí dependendo da escala que aparece aqui, né, onde que aparecer as cores mais fortes, eu vou estar anotando e verificando o que aconteceu naquele ambiente, quantidade de material que está naquele ambiente.